Olá, bem-vindos a um novo A Conversa com do tâmega-sousa.pt, desta vez no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Vamos conversar com o Dr. Carlos Alberto, ele é o Presidente do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar, e com a Dra. Filipa Carneiro, ela que é a Diretora Clínica deste Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Estamos no Hospital de Dia, é uma das valências deste Centro Hospitalar, aqui no Padre Américo, em Penafiel. Doutora Filipa, em que consiste precisamente este espaço, antes de passarmos depois a todo o resto, em que consiste precisamente este espaço do Hospital de Dia? Muito boa tarde. Este espaço do Hospital de Dia pretende prestar serviços à população em ambulatório, ou seja, permite que os doentes, em vez de estarem internados, lhes sejam prestados serviços com monitorização de enfermagem e médica e portanto, permite que os utentes continuem na sua vida normal e que não precisem de ficar internados. E cada vez mais é um espaço muito importante. Sim, pretendemos alargar cada vez mais este tipo de serviços à população. Muito bem. Dr. Carlos Alberto, temos que começar por caracterizar este centro hospitalar. É um centro hospitalar que já tem bastantes anos, foi concebido para uma população, mas que hoje atende já mais de 500 mil pessoas, ou abrange já uma área de mais de 500 mil pessoas. Como é que nós podemos caracterizar este centro hospitalar, localizado aqui neste território do Val de Sousa, mas também de Baixo Tâmega? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um gosto receber-vos cá. Este centro hospitalar é, eu diria, o grande centro hospitalar ao lado da grande metrópole que é o Porto. Eu acho que é a melhor caracterização que podemos dar a este centro hospitalar. De facto, temos uma incumbência assistencial de 5% na população portuguesa, nós temos as tais 500 mil pessoas que falou há pouco, 500 mil pessoas para tratar, distribuídas em 12 concelhos, 4 distritos. E, portanto, foi um centro hospitalar que no passado, e há relativamente poucos anos, tinha, digamos, uma capacidade assistencial em áreas, enfim, importantes, mas ainda carentes de alguma dimensão. Hoje é um centro hospitalar que dá resposta num número muitíssimo mais alargado de valências. E hoje este centro hospitalar caracteriza-se em termos de infraestruturas por este estabelecimento central, localizado aqui em Penafiel, e também pelo Hospital de São Gonçalo em Amarante. Sim, desde que foi constituído o centro hospitalar em 2008, foi desde logo assumida a junção dos dois hospitais, o Padre Américo em Penafiel e o São Gonçalo em Amarante. Falando já um bocadinho das infraestruturas, temos por um lado várias vezes publicamente assumido e várias críticas de autárquicos inclusivamente que dizem que há falta de espaço e que é necessário mais infraestruturas aqui em Penafiel, e por outro lado, relativamente ao Hospital de São Gonçalo, que foi construído de raiz numa outra localização em Amarante, também se fala que há um desaproveitamento das instalações. Estas duas realidades do Hospital de Penafiel e do Hospital de Amarante correspondem de facto àquilo que é a realidade do dia-a-dia? Vamos lá ver, eu acho que se fazem muitas vezes misturas que são inapropriadas, porque os dois hospitais não são iguais, são dois hospitais completamente diferentes, e é bom que se saiba isso desde a primeira hora. O Hospital de São Gonçalo em Amarante, quando foi construído numa lógica dos chamados hospitais de proximidade, não é? Portanto, foram hospitais com uma dimensão mais reduzida e que têm uma capacidade de resposta diferente. Portanto, é uma capacidade de resposta muito baseada no ambulatório, cirurgias de ambulatório, as consultas, os meios complementares... Cuidados continuados também? Não, isso nunca teve cuidados continuados. Portanto, a cirurgia de ambulatório, as consultas, os meios complementares de diagnóstico, e fizemos nós de crescimento desde 2016, ou seja, nós tínhamos 48 camas de internamento em utilização, hoje tem 60, aumentámos mais de 150% a cirurgia de ambulatório, aumentámos larguissimamente os meios complementares de diagnóstico, passamos para lá a clínica de pé diabético, uma parte, passamos para lá uma boa parte da oftalmologia, portanto houve um crescimento enorme do Hospital de Amarante. Agora, tem espaço para crescer? Tem. Mas é preciso perceber... E quais são os principais constrangimentos para que de facto não haja maior crescimento a nível de serviços e de atendimentos em Amarante? Vamos lá ver, é preciso perceber que com aqueles serviços que nós temos, primeiro, internamento é medicina, e depois, para podermos ter um crescimento muito maior, nós teríamos de ter um número de profissionais muito superior, porque só com muitos profissionais a mais é que nós podíamos fazer crescer em Amarante. Mas crescer Amarante, é bom que se diga, não é fazer crescer Amarante como muitas vezes eu ouço falar, nós
não vejo como possamos vir a ter outra vez, sei lá, uma maternidade em Amarante, quer dizer, há coisas, não faz sentido esse tipo de lógicas. A complementaridade do Hospital de Amarante relativamente ao Hospital de Penafiel faz sentido e tem vindo a ser feita. E o crescimento do Hospital de Amarante foi absolutamente notável nos últimos anos. Portanto, eu julgo que é legítimo a aspiração da população, eu percebo isso, mas acho que é bom que se perceba o enquadramento correto dos hospitais. E eu, por exemplo, já tenho vindo a defender, e o futuro não sei o que é que virá a ser, é preciso estudar ali algumas eventuais valências, eventualmente até no âmbito da saúde mental, enfim, coisas que sejam diferentes do que às vezes se fala, porque eu não posso, por exemplo, estar a passar a ortopedia de Penafiel para Amarante. Está a perceber? Porque é muitas vezes aquilo que se fala, é ortopedia ou outras especialidades. Nem duplicação de serviços. Não, isso não há. Isso não há, nós não temos duplicações de serviços, porque então aí é que não fazia sentido ter um centro hospitalar. Não, porque, quer dizer, os centros hospitalares são justamente para criar sinergias e aproveitar bem os recursos, porque senão depois andamos aqui Nós já temos muitas dificuldades num país pobre como o nosso, já temos muitas dificuldades na utilização dos recursos. E temos que o fazer parcimoniosamente. Eu lamento, enfim, não agradar eventualmente algumas pessoas quando digo isto, mas tenho a certeza que a população está muito mais bem servida assim, e o centro hospitalar tem a gestão de recursos muito mais apropriada desta forma. E a utilização do Hospital de São Gonçalo também em situações em que este hospital aqui em Penafiel possa estar mais sobrelotado, isso também faz sentido e tem sido feito? Tem sido feito, aliás a prova é evidente, e muito recentemente com o Covid. Nós tivemos aqui o Covid que atacou fortemente a nossa região, como se sabe. O centro hospitalar de Tâmega e Sousa foi dos centros hospitalares mais fustigado pela Covid. Nós, inicialmente, não tínhamos doentes Covid em Amarante. Depois, porque a sobrecarga começou a ser absolutamente brutal aqui no Hospital de Penafiel e entendemos que fazia sentido começar a colocar também doentes com um sinal positivo Covid em Amarante. Começamos em Amarante com Covid numa das alas, depois passamos Covid para as duas alas de Amarante, criamos uma instalação exterior à urgência em Amarante, que também viemos a utilizar. Portanto, o Hospital de Amarante tem vindo a ser utilizado com flexibilidade, em complementaridade do Hospital Padre Américo. Portanto, eu diria que no centro hospitalar, o Hospital de São Gonçalo tem um papel importante e tem vindo a desempenhá-lo. E nós vamos também continuar. Enfim, não sei o que será o futuro do Conselho de Administração, mas quem cá estiver certamente... Em termos estratégicos é este o caminho. Sim, eu acho que é o que está certo. E relativamente às infraestruturas e ao dimensionamento do que existe aqui no Padre Américo, também aquelas críticas que se vão ouvindo que é necessário aumentar, também fazem sentido? Vamos ver, eu essas críticas aceito-as bem. Ou seja, são as críticas que derivam da crise de crescimento. Agora, poder-se-ia dizer assim, o que este Conselho de Administração fez foi uma aposta clara no crescimento do hospital, naquilo que é a resposta para a população. E a resposta para a população eram carências várias. Nós tínhamos, por exemplo, 3 anos de lista de espera em cardiologia, tínhamos 3 anos de lista de espera em pneumologia, tínhamos um conjunto de coisas muito difíceis. E o que nós fizemos foi encontrar soluções para responder a isso. E o que é que foi, digamos, o desafio que nós lançámos e que, eu diria, em certa medida, bem conseguido, com o apoio da tutela, naturalmente, que foi o reforço de profissionais. Porque com o reforço de profissionais que nós tivemos, nós fomos capazes de dar essa resposta. O que é que isso trouxe por arrastamento? E a doutora Filipa aí é uma das reclamantes permanentes, com toda a razão. Quer dizer assim, ela tem os profissionais hoje, médicos que chegam cá, que começam a ter dificuldade de gabinetes para dar consulta, de espaços, de tempos operatórios para intervenção no bloco operatório, etc. E, portanto, o hospital chega a este ponto, eu diria por boas razões, que foi feito um fortalecimento dos quadros e os profissionais muito grande e agora há que dotar de instalações para... Agora, eu continuo convencido que foi muito melhor fazer assim do que tentar a estratégia ao contrário, que era criar instalações e depois ir à procura dos profissionais. Relativamente a profissionais, eu li também várias declarações, notícias de que de facto o hospital se tem tornado atrativo para os profissionais da área. Eu diria mesmo um hospital sexy. Muito bem, mas no entanto também se vai ouvindo em termos da imprensa, em termos públicos, que o hospital não tem os recursos humanos necessários. Mas vamos lá ver, o facto de termos capacidade de atração não quer dizer que eu os possa contratar todos. Eu diria assim,
o caso concreto da cardiologia, nós tínhamos há algum tempo 3 anos de lista de espera para consulta de cardiologia. Agora, felizmente, temos cardiologistas em lista de espera para querer trabalhar no nosso hospital. Agora, isso não faz, porque também não faria sentido que eu pudesse contratar todos. E depois, repare, se eu hoje já vivo com esta dificuldade de espaços para que aqueles que já tenho poderem desempenhar, não faz sentido eu estar a contratar muitos mais sem dotar agora primeiro a questão dos espaços. Portanto, isto tem que ser feito gradativamente. Há algumas especialidades onde melhoramos muito significativamente, há outras que ainda vão carecer de recursos adicionais. Não é? E em termos financeiros, o Sistema Nacional de Saúde é uma dos sistemas distintivos até a nível mundial do funcionamento da Organização da Saúde, mas repetidamente e cotidianamente se ouve que há um subfinanciamento do SNS. Qual é a realidade deste centro hospitalar? É subfinanciado. Nós somos um centro hospitalar subfinanciado, claramente, isso não está em causa. Agora, eu não sou daqueles que andam na rua aos berros, está a perceber? Porque nunca foi o estilo e acho que tenho sido acompanhado pelos meus colegas do Conselho nesse registro, que é, nós fazemos as coisas da forma correta, junto à tutela, que tem sido sensível, tem compreendido. E esse subfinanciamento traduz-se em quanto? Em menos 20%, 30%? Deixa-me dizer, nós quando cá chegamos em 2016, nós tínhamos um orçamento de 74 milhões, hoje temos 120 milhões anuais. Portanto, eu acho que isto significa alguma coisa, não é? Significa que houve a sensibilidade por parte da tutela de que este centro hospitalar precisava de reforço de recursos. E, portanto, isso tem vindo a ser feito. Agora, às vezes, aquela vontade, aquele ímpeto de dizer faltam mais 2 milhões, mais 3 milhões. O dinheiro vai aparecendo, repare. Há 20 anos que faltava a ressonância magnética finalmente é uma realidade. Nós não tínhamos unidade de hemodiálise, temos unidade de hemodiálise. As coisas vão-se fazendo, não temos tudo, mas às vezes quando você está habituado a andar de bicicleta, o pior que pode fazer é querer sair de Ferrari. E eu tenho sido sempre defensor de que quando você tem uma bicicleta, vai arranjar uma moto, vamos saindo de moto e depois vamos comprando um carro melhor. Um crescimento sustentável. Exatamente. E é esse o caminho que nós temos vindo a fazer. Doutora Filipa, nesta abrangência por uma população tão alargada, de mais de meio milhão de potenciais utentes deste centro hospitalar, quais são as principais dificuldades, olhando se calhar também para a rede de cuidados de saúde que vem desde os centros de saúde até ao hospital? Este, sendo o Hospital Central da região, acaba por ser também, se calhar, o mais diferenciado e que deveria ser o menos procurado, mas como é que funciona este apoio e esta rede de cuidados neste território? Eu agradeço-lhe a pergunta porque de facto é uma dificuldade, mas que penso que ao longo do tempo foi-se organizando. A medicina cada vez mais tem que ser integrada, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista da especificidade de cada região. Do ponto de vista de cuidados primários, já um trabalho que vinha sido feito e que continuou foi nesta interface com os cuidados primários. Nós temos várias reuniões com os conselhos clínicos, tanto os ACEs e os diretores executivos e o Conselho de Administração, e nas diferentes áreas vamos ajustando, quer, por exemplo, na área de referenciação para as consultas externas, com critérios de referenciação que vão sendo discutidos com os colegas da Medicina Geral e Familiar e os especialistas hospitalares, e, portanto, tem sido feito um trabalho ao longo do tempo e ajustado, mesmo agora durante a Covid, com a vacinação, o intercâmbio muito grande, os doentes com risco de alergia às vacinas ou outros são selecionados e a vacinação é feita cá. Isto é um exemplo de vários. Relativamente depois à saída dos doentes. Se me permitir ainda, nesse ponto de entrada e de porta de entrada, também há alguma oferta da rede pública ou semipública na região, como por exemplo o Hospital Agostinho Ribeiro em Felgueiras. Realmente estes centros de porta de entrada para assistência hospitalar têm funcionado? Mas está-me a falar depois a nível de internamento. E mesmo também a chegada à porta da urgência do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Porque uma das questões, o ponto a que eu quero chegar é se essas portas de entrada
realmente estão a funcionar ou não, até porque é recorrente o número de utentes que vai sendo publicado sobre a elevada procura à porta da urgência aqui em Penafiel. Claro que a urgência é sempre um serviço e no SNS é um serviço que está aberto 24 horas e, portanto, desde casos sociais a indigentes, muitas vezes o único sítio que têm para ir é o serviço de urgência. E, portanto, essa procura não é uma procura controlada, que se possa controlar, isso tem a ver com a escolha do... Mas aquela que poderia ser controlada nos centros de saúde está a ser feita? Ou é possível de ser feita e de melhorar? Claro que os cuidados primários poderiam dar outra resposta a alguns doentes. E isso aliviaria a procura pela urgência? Mas aí eu sou da opinião, se me permite, claro. Neste momento o tipo de exigência, o estado de arte de prestação de cuidados não pode ser feito ou visto e não precisamos de recuar muito, nem sequer mais de 5 anos, para perceber que o tipo de exigência de um doente que tem um problema quer ser visto em poucas horas e, portanto, não vai esperar. Se quer marcar uma consulta no centro de saúde e lhe dizem que só é possível no fim do dia, provavelmente o doente não vai esperar e vem para um sítio onde possa ser atendido logo. Por outro lado, os meios complementares de diagnóstico são fundamentais e os centros de saúde não têm serviços de radiologia, não têm estudos analíticos que permitam fazer um diagnóstico com alguma acuidade. E, portanto, o doente quer que lhe seja feito também esse tipo de diagnóstico e o serviço de urgência é aquele que de imediato tem que ser prestados os cuidados. Foram feitos alguns estudos na possibilidade de reencaminhar alguns doentes com cor de prioridade a nível da urgência da triagem de Manchester, verdes e azuis, como foi feito noutras entidades hospitalares. Claro que devido à nossa grande abrangência geográfica, só nos pareceria correto fazê-lo aos doentes mais próximos daqui. Sim, até porque podemos ter doentes, de enquadramento, podemos ter doentes que vêm de Paredes ou de Penafiel ou de Lousada, mas também temos doentes que podem vir de Sinfãs. Sinfãs e Rezende, esses nunca estariam na nossa agenda para, digamos, fazê-los ir ao centro de saúde. Nestes mais próximos, verificamos que cerca de 25%, também não era assim tanto, aqueles doentes que eram triados com cor verde e azul, que se pudessem e, portanto, fomos mantendo. Relativamente à questão que me colocou, e depois o output dos doentes, depois quando têm alta, o que nós tivemos foi sempre aqui também algum intercâmbio, porque a resposta da Rede Nacional dos Cuidados Continuados nem sempre é assim tão ágil quanto isso, assim como alguns casos sociais demoram algum tempo a ser resolvidos pelo Ministério da Segurança Social. Então, já há algum tempo e até mesmo pré-Covid, já tínhamos uma política de ter as camas só para aqueles doentes que realmente são agudos e precisam dos cuidados de doentes agudos e, em parceria com alguns hospitais privados, conseguir colocar esses doentes até que a resolução final fosse feita. Mas olhando para as críticas que vão sendo cotidianamente feitas sobre o número de pessoas que vêm à urgência e que o tempo de espera da urgência, inclusive até de algumas corporações de bombeiros vão dizendo que até ficam com as ambulâncias retidas durante algum tempo, há ainda espaço para melhorar e é de facto uma preocupação para a direção clínica essa elevada procura à porta da urgência? Sim, é uma preocupação minha na prestação de qualidade de cuidados e assim como algumas conversas que já tenho tido com o Sr. Presidente, também a qualidade percepcionada, porque muitas vezes também algumas críticas que se fazem de forma indevida têm a ver também com outro tipo de apoios de serviços que vão sendo dados na urgência, nomeadamente a informação aos familiares, perceberem o que é que se está a passar, etc. Por outro lado, a nível de profissionais, os profissionais são os mesmos, que são os prestadores de serviços que nós temos, que estão noutras urgências. Aliás, a dificuldade que nós temos em fazer as escalas de urgência também tem a ver pelo facto dos colegas trabalharem em vários hospitais aqui à volta, portanto os médicos são os mesmos. A procura é muita porque realmente a área de abrangência é grande e, portanto, nós habitualmente somos a segunda ou a terceira maior urgência a seguir ao São João com referenciação direta. Mas penso que também tem a ver com a postura que as pessoas e essa imagem que há do nosso serviço de urgência. Claro que é uma preocupação. Há pouco também, quando falava do Hospital de Amarante, é preciso perceber, mais uma vez, que a prestação de cuidados que se faz hoje não é aquela que se fazia antigamente.
E, portanto, a segurança do doente está em primeiro lugar. A urgência de Amarante é uma urgência básica, que é uma urgência médico-cirúrgica. Hoje em dia, o fluxo do doente num serviço de urgência, mas isso tanto nesta como nas outras, passa por vários meios complementares de diagnóstico. Relativamente à pergunta da melhoria que me colocou, claro que se aumentássemos as infraestruturas, se melhorássemos, se aumentássemos as nossas infraestruturas, não só a nível de espaço de atendimento da urgência, mas também ao nível de camas de internamento, porque muitas vezes temos doentes internados na urgência que também nos causa outra entropia dentro do próprio serviço de urgência e nesse aspecto, como falou o Sr. Presidente, com esta diferenciação toda, quer em especialidades, quer em nível de prestação de cuidados, quer a nível da exigência dos doentes, nos próximos tempos o hospital terá que crescer em infraestruturas para acompanhar este tipo de resposta à população. Mas relativamente aos serviços e ao crescimento ao nível das especialidades e dos serviços que são oferecidos à população desta região, eles têm crescido. O Sr. Presidente há pouco falava da hemodiálise, falava da radiologia, mas falamos também da pneumologia, da quimioterapia, também uma área que eu sei que lhe é cara da informatização e da telemedicina. De que forma é que todos estes serviços têm de facto permitido incrementar a qualidade de prestação de serviço de cuidados mais cedo e mais próximo? Sim, houve aqui. Este hospital está com um grau de informatização muito grande. Isso permite-nos controlar melhor o fluxo do doente e permite-nos também fazer teleconsultas, teleconsultadoria, com parceiros com os centros de saúde. A Covid também veio impulsionar ainda mais este tipo de serviços. Claro que a literacia na saúde também é importante para que a pessoa consiga perceber como é que o hospital funciona e o tipo de segurança que os doentes têm, mas sim informatizar. Uma das coisas, só para terminar, quando falava da literacia, uma das coisas também que é percepcionada por parte do vosso centro hospitalar é que vocês têm feito também muitas ações, não apenas no tratamento da doença, mas na promoção da saúde. Com colóquios, com ações de sensibilização. Essa é uma estratégia que acredita que possa dar frutos Sim. para a qualidade de vida dos utentes? Sim, sem dúvida, porque as agudizações não nos aparecerão. Nós somos um hospital de agudos e promovendo a saúde e a literacia, claro que sim, não só dos pacientes, mas também dos profissionais. Isso também serve, os profissionais ao fazerem as formações também vão ficando formados nesse aspecto. Ainda esta semana ganhamos um prémio aqui com a insuficiência cardíaca a nível internacional, a Sociedade de Cardiologia, com a nossa promoção do Dia da Insuficiência Cardíaca, que foi um coração que fizemos lá fora, e uns pósteres e umas projeções, essencialmente também porque o hospital quer estar na comunidade, não só com estas ações na área de diabetes, na área de mostrar as profissões à comunidade, como também, até no que falávamos há pouco, temos a hospitalização domiciliária, embora ainda só com 10 camas, mas também é uma forma do hospital estar na comunidade, e as consultas que temos feitas descentralizadas, algumas que já estão implementadas, nomeadamente em Sinfãs e Rezende com urologia, e futuramente temos projetos também para a cirurgia vascular e para a oftalmologia, para fazermos na comunidade as consultas. Somos também projeto piloto na pedopsiquiatria, nestas áreas mais afastadas do hospital, como é Rezende, Baião, Marco de Canaveses. Dr. Carlos Alberto, novos serviços que têm vindo a ser abertos, nova qualidade na prestação de serviços. Os tempos de espera também referiu que fala-se muito dos tempos mínimos garantidos na realização das consultas de ambulatório e das cirurgias, também melhoraram e terminaram 2021 sem tempos anormais de espera. Realmente este é o caminho e depois, também como falava há pouco, depois da estratégia, esta é a altura de começar a ver resultados. Sim, os resultados já estão à vista, em boa verdade os resultados já estão à vista. Exatamente, mas sabe que o mérito destas coisas é trazer quick wins. Você só consegue trazer a equipa consigo neste projeto que é muito ambicioso e muito rápido e muito intenso se conseguir mostrar resultados rápidos.
porque é isso que vai trazendo as pessoas. E confiança também. Sim, claro, essa confiança foi-se garantindo. Eu ouvi há bocadinho a falar aí das críticas das pessoas e nós percebemos que a percepção relativamente à urgência é sempre o aspecto mais penalizador do nosso centro hospitalar. E é muito difícil essa Porta de entrada, mediática. em todo lado, em todo o país. E, portanto, assumindo isso, sabendo que temos para melhorar, mas é bom também perceber que a urgência é só uma parte do hospital, porque todos os dias nós temos cá milhares de pessoas que vêm ao hospital. E muito mais pessoas do que aquelas que entram pela urgência. Muito mais pessoas do que as que vêm à urgência e que no fim do dia a percepção é muitíssimo positiva, super positiva. Por tudo aquilo que viemos a falar ao longo deste tempo, que eu, enfim, com algum atrevimento chamo o hospital sexy, mas que é mesmo isso, é um hospital de que a comunidade se deve orgulhar. Na capacidade que teve de trazer os profissionais a trabalhar intensamente para acabar com as listas de espera, ter o hospital atrativo, e nós estamos a fazer um caminho muitíssimo interessante, porque nós estamos à procura de todos os jovens. Eu e a doutora Filipa acolhemos aqui todos os jovens médicos que entram no hospital. Isso é uma realidade que é única a nível nacional. Nenhum outro hospital tem esta... E parecendo que não, faz uma diferença enorme num jovem médico que chega. Tem, junto dos responsáveis, uma conversa franca, aberta, onde nós queremos saber onde é que ele mora, como é que é a família, quais são as ambições, qual é o projeto de vida. E nós hoje temos diretores de serviço com 30 anos. Damos projetos de vida às pessoas, fizemos-los crescer. Eles saíram de Santo António e de São João e encontraram aqui um sítio por onde vão ficar durante dezenas de anos. E a população vai ganhar muito com isso. Aquilo que a população vê mais rapidamente é um hospital que por fora está muito mais bonito, está muitíssimo mais apelativo. É mais uma das coisas que nós fizemos com o aproveitamento dos fundos comunitários, o projeto da eficiência energética, onde estamos a aplicar 5 milhões de euros num projeto transversal. Aquilo que está à vista já é uma fase muito avançada, mas ainda faltam os painéis fotovoltaicos e a central de biomassa. Portanto, é um projeto realmente de uma dimensão enorme, que traz não só o conforto térmico, não só a poupança de energia, como tudo isso, mas traz também depois a beleza estética, que também conta a autoestima dos profissionais, a autoestima dos doentes. E nós hoje vamos à procura desses tais jovens profissionais que queiram vir trabalhar para aqui. Por exemplo, o Hospital de Amarante vai passar, na minha perspectiva, por cativar lá o que forem os jovens estudantes de medicina, por exemplo, de Amarante, Marca Naveses, Celurico, Baião, etc. Porque é muito mais fácil cativá-los para ficar ali no Hospital da Vida, da Terra, do que estarem a fazer um caminho para comprar casa em Matosinhos, depois começarem a pagar renda, depois retornarem às origens. E esse é um caminho que estamos a fazer e que é um caminho que tem tido muito bons resultados. É um caminho que é em si mesmo pioneiro, porque nenhum outro hospital tem feito esta... Mas os resultados depois vão aparecendo, não é? E está-nos também um nível de satisfação muito grande. O Dr. Carlos Alberto já há pouco dizia que está num final de ciclo deste mandato, mas obviamente que alguém que está na presidência do Conselho de Administração não olha apenas para o seu mandato, olha sempre para o futuro. Em termos... Pois, eu olho bem, é para o dia-a-dia. Do ponto de vista estratégico, o que será o caminho futuro deste centro hospitalar? Vamos lá ver. Se o Carlos Alberto tiver alguma responsabilidade no centro hospitalar de Tâmega e Sousa no futuro, que é uma coisa que neste momento ninguém sabe, não é? E portanto o Carlos Alberto só pode falar nisso, porque se o Carlos Alberto não estiver cá, entretanto, quem vier há de ter a responsabilidade e a incumbência de fazer. Se o Carlos Alberto cá estiver, há 2 ou 3 ideias que eu posso deixar no ar. Há projetos em curso, nomeadamente de reforço da urgência, porque já é um projeto com financiamento aprovado. Já tivemos concurso lançado e que as obras só não avançaram porque, como bem sabem, a crise económica internacional tem trazido aqui dificuldades muito grandes nas adjudicações, e nós tínhamos um concurso lançado para 1.100.000 para as obras e a única proposta concorrente foi por 1,5 milhão e portanto tivemos que cancelar aquele e pensar em reabrir um novo procedimento. Portanto, a urgência, cuidados intensivos também reformular, com isso promover o alargamento do bloco operatório e dar espaço àquelas áreas e, ao mesmo tempo, criar um espaço, seja lá ele onde seja, estamos a estudar algumas alternativas, para o ambulatório. Nós temos que garantir que a consulta externa e a área do ambulatório tenham um aumento significativo de espaço, porque o crescimento que nós demos de especialidades, novos profissionais, etc., vai precisar desses espaços. Nós já estamos com uma utilização muito intensa. Você hoje está aqui da parte da tarde e viu como é que estão os corredores, como é que estão as salas de espera, portanto, está muita gente, continua muita gente a trabalhar. E, portanto, nós precisamos de fazer isso. Vai ser o trabalho que eu julgo que quem cá estiver no próximo mandato vai ter que tomar em mãos, exatamente, e trazer os profissionais, mais uma vez,
Porque essa é sempre a forma de olhar para dentro, e eu também acho que a gente deve olhar para fora, é olhar para aquilo que são as necessidades das populações, onde é que temos listas de espera, porque aí é onde nós ganhamos esta credibilidade, e este caminho que fizemos não pode voltar para trás. Do ponto de vista clínico, doutora Filipa, qual é o caminho que se antevê para o futuro? Ou o que é que vê como necessário para o futuro, para melhorar ainda mais, quer a qualidade, quer o catálogo de serviços? Em termos futuros, temos que manter o acesso, quer às cirurgias e às consultas, tal como está, manter este acesso que está quase online. Em segundo lugar, para manter esta diferenciação, como já falou aqui o Sr. Presidente, temos que melhorar as infraestruturas, continuar nesta linha de cativar e reter os nossos profissionais com os projetos que estão em curso, podendo fazê-lo também com uma ligação à parte académica. Nós somos o segundo maior afiliado da Faculdade de Medicina e com outras faculdades em áreas específicas. Temos vindo a aumentar muito os nossos estudos de investigação e, portanto, cativar os profissionais cá de mão dada a clínica com a parte académica. Sendo este o maior problema, que são os recursos humanos e as infraestruturas resolvidas, manter esta diferenciação, que nos últimos casos, que é do ponto de vista cirúrgico, porque isto está tudo interligado, ou seja, se nós mantivermos a diferenciação e a qualidade, nós retemos os profissionais, porque o aspecto económico e a conciliação com a vida pessoal, como disse o Sr. Presidente, é muito importante, mas é importante também que as pessoas progridam na carreira e que tenham a sensação que trabalham com dignidade, em infraestruturas com dignidade e que dão essa dignidade aos utentes também, no ponto de vista de internamento, de serviço de urgência. Claro que depois há questões de carreira e questões remuneratórias que são transversais a todos os hospitais. Mas esta população é essencialmente isto. Desenvolver também muito a parte de ambulatório, a ambulatorização médica, e nesse aspecto a unidade de Amarante tem um papel muito importante, porque é um hospital desenhado para esse efeito e que poderá ter um papel muito importante. De resto, se nós levarmos esta cultura organizacional, que neste momento também está muito alinhada, e eu penso que já dizem os livros de gestão, a cultura organizacional como uma estratégia ao pequeno almoço, e de facto os hospitais são feitos de pessoas, e se nós mantivermos esta cultura organizacional de motivação, de alinhamento, conseguimos dar à população os cuidados com profissionais diferenciados. E quando falo em profissionais, falo em todos os profissionais. Tem também havido um progresso muito grande na enfermagem, nos técnicos superiores de diagnóstico, em todos os profissionais, nos assistentes operacionais, nas formações das pessoas, sentirem-se alinhadas com a população e manter estes serviços. Claro que, como falou o Sr. Presidente, se nós conseguíssemos passar para outro nível de orçamento, ou seja, outra classificação do hospital, poderíamos ter a parte financeira melhor resolvida, que é também uma grande dificuldade neste momento, é conseguir com este crescimento todo manter mais ou menos sustentável o hospital. E há algumas coisas que eu não falei há bocadinho, naquele crescimento enorme que fizemos de especialidades. Enfim, há uma coisa que eu tenho como mágoa, como tristeza ainda não ter conseguido, que é não ter a dermatologia cá dentro, por exemplo, que é uma das lutas que temos vindo a fazer, que é muito difícil, há muito poucos dermatologistas e, portanto, não tem sido fácil. Mas já temos, ainda recentemente chegou aí a primeira para neuroradiologia, por exemplo, ou seja, tem havido e esse investimento e esse... coisas que eram inimagináveis. A ressonância vai ter que trazer mais potencial muitíssimo mais, ou seja, eram coisas inimagináveis há uns tempos atrás, que tem vindo a ser concretizada. Exatamente. Muito obrigado, Dr. Carlos Alberto, Presidente do Conselho de Administração, Dra. Filipa Carneiro, ela que é Diretora Clínica do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Nesta conversa olhamos para a realidade daquilo que é o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, com 2 hospitais centrais, o Padre Américo em Penafiel, onde nos encontramos, e também o Hospital de São Gonçalo em Amarante. Ficamos a saber como tem sido esta história e também algumas coisas para o futuro, porque para conhecer é preciso estar
informado. Este foi mais um novo à conversa no tamegasousa.pt, para ver nas redes sociais e no canal YouTube e também para ouvir em podcast no Spotify. Até à próxima.